Boa tarde, pessoal. Bem-vindo de volta ao canal do Educador. Meu nome é Rodrigo Domingues e a pauta de hoje do nosso vídeo é o papel do professor na educação. Eu quero aproveitar e também linkar um pouco, não totalmente engessado, mas com um conteúdo do nosso último vídeo, que é o papel da família. Eu acredito muito que, num primeiro ponto, quando a gente fala em relação ao respeito do aluno para com o professor, vai muito ao encontro do que esse indivíduo em formação ele recebe de formação dentro de casa. Tá? Então é claro que se a gente consegue educar os nossos filhos a ponto de desenvolver o respeito pelo profissional que está à frente, que passa por diversas dificuldades. No outro vídeo que eu falei também sobre o concurso da educação, que é um profissional desvalorizado, sabe? Infelizmente, que nem nós temos o caso aí das universidades enfrentando a falta de atendimento às pautas que foram levantadas durante a greve, e não foi respeitado isso, infelizmente. Então, os professores eles não são uma categoria muito valorizada, pelo menos não no nosso país, né? Enfim. E aqui nós temos alguns itens, eu fiz algum levantamento de alguns itens, e aí a gente vai desdobrar, mas eu não tenho intenção de fazer um vídeo muito longo. É claro que é só para colocar aquela pulga atrás da sua orelha, incentivar uma reflexão, e quem sabe a sua participação no canal através de um comentário. Se você tem algum educador na sua família, se você é educador, se sente representado por esse canal, por esse vídeo, por essa fala minha, ou se tem, claro, alguma coisa a trazer a mais, contribuir, dar o seu depoimento, enfim. E quem sabe futuramente a gente consegue fazer uma live com participação de alguns educadores aqui, tá? Enfim, a questão de orientador do aprendizado, né? Anteriormente a gente tinha muito a questão do professor, eu sou professor de geografia, como vocês já sabem, e eu lembro muito que duas coisas dividiram a minha vida em relação à geografia, como era, né? A professora supervisora de estágio que eu tive já na graduação, que ela simplesmente ela mandava os alunos copiarem o que estava no livro, e aqueles professores antigos que nos davam uma folha de papel manteiga e falavam, vai, faz esse mapa aí. É bem complicado, né? Mas passei por isso, sobrevivi. Então a gente tem aquele professor, principalmente nos anos iniciais, que guia o aluno a descobrir seus caminhos, incentiva o pensamento crítico e ajuda na definição dos objetivos educacionais. A gente fala principalmente isso quando tem aquela transição de escolha de profissão. Alguns professores são exemplos, então você vai ver um professor de geografia que alguns alunos vão falar, nossa, eu quero ser professor que nem esse professor, quero ter o entendimento dele, a visão dele de mundo, ou do historiador que, nossa, o tanto de conhecimento, tanto que ele sabe, tanto de informação, entre outros profissionais, professor de educação física, enfim. Então, o professor ele tende a ser desempenhar esse papel, né, de figura ali que pode, às vezes, é claro, o exemplo vem de casa, mas às vezes vem dentro da sala de aula. E é claro, a familiaridade, o vínculo criado entre o aluno e o professor, isso faz total diferença para que seja aí desenvolvido um papel de grande relevância na vida do educando, tá? O agente de transformação social, a gente fala que o professor ele forma, ele não forma, ele ajuda na formação. Eu acho que é um processo mútuo onde não tem mais essa questão sólida, que o professor ele vai ali moldar, ele vai pegar um pedaço de barro e vai fazer uma construção de uma figura. Não é isso. Infelizmente, na prática a gente ainda tem muito disso em sala de aula, mas não. É um papel desempenhado conjuntamente. E que nem quando a gente fala da questão da educação midiática, onde o professor ele tem que sim se atualizar, se manter sempre atualizado, tanto a questão das informações quanto a questão de fake news, e poder levar essas discussões e acompanhar, mediar esses conflitos dentro de sala de aula. Principalmente quando a gente fala de conflitos, quando a gente vai ter, infelizmente, a ruptura, né? A gente teve isso desde 2018 e tem que ser acentuado cada vez mais, e não continua latente, a divergência de opiniões, de ideologias políticas, e as pessoas não respeitam mais as diferenças. Então não é mais aquele, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente pode entrar em comum acordo, vamos nos respeitar, não tem mais isso. Então o professor ele pode contribuir, nesse caso não existe a neutralidade, né, mas ele tem que se manter neutro, não se posicionando politicamente,
mas ali elucidando a discussão entre colegas, né? Enfim. Ele ensina a questão da apatia, das habilidades sociais, de viver em sociedade, isso é muito importante, e a escola é um locus de interação social de muitas divergências, de muitas culturas que chegam, são crianças vindo de diferentes famílias e essas diferenças elas causam um impacto, elas causam até um sofrimento na criança no momento inicial, né? Enfim, mas é importante essa socialização seja desde a creche até a universidade, para que a criança e o indivíduo, o cidadão em formação, ele possa ter esse contato, essa divergência de ideias, né? Que a gente fala da zona de desenvolvimento proximal, onde o indivíduo, ele impulsiona o outro, né? Então, tem isso. O modelo de inspiração, como eu já falei, e a questão do feedback construtivo e encorajamento, né? A questão o professor, ele não pode podar o aluno. Hoje a gente tem uma gama muito grande de informações circulando através da internet, as redes sociais, seja TikTok, Instagram, enfim. E aí o professor, ele não pode simplesmente podar esse tipo de circulação de informação dentro da sua turma. Então ele pode muito bem desempenhar o papel de orientar os seus alunos a sempre buscarem diversas fontes para validar aquela fonte que ele recebeu a informação, né? E aí vai um outro ponto, né, que é muito importante, o professor ter empatia. É claro que numa turma lotada de 40 alunos, professores que trabalham em diversas turmas, eu trabalhei no ano de 2022 com 7 turmas diferentes. E trabalhar com 7 turmas diferentes, lotadas, diferentes pessoas, diferentes realidades sociais, é um tanto complicado. Mas aí o professor, ele tem que ter aquele olhar, saber como acolher esse aluno, porque cada um tem sua realidade social, tem a sua dificuldade já trazendo de dentro de casa. Então aquele aluno que às vezes não se comporta bem, é um pedido de socorro, né? Então se o professor presta atenção e ao invés de simplesmente excluir esse indivíduo e acolher, né, trazer para falar, não, calma aí, eu vou te ajudar, vamos cuidar dessa parte aqui. Então eu acredito que é muito relevante. O professor, ele não vai ser pai de todos, mas é importante que ele não faça uma distinção do esse aqui é o meu favorito, mas esse aqui eu não gosto. Não, ele tem que tratar todos com respeito, com urbanidade, e quanto mais ético, mais profissional esse professor e também humilde, porque a gente, quando dá aula para adolescentes, a gente tem um desafio, né? O adolescente, ele vem, traz perguntas capciosas, e tem professor que vira e não tem o mínimo de humildade de falar, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você numa próxima aula. E realmente anotar e fazer essa pesquisa, e na próxima aula, no início da aula, iniciar retirando essa dúvida da turma, né, que pode ser a dúvida de mais colegas. Independente se for uma pegadinha do aluno, o professor, ele tem que se mostrar aberto a também estar integrado nesse processo de ensino-aprendizagem. O professor ensina, o professor aprende. Então, cada vez que a gente dá uma aula, a gente vai aprendendo com essa aula, vai aprendendo de formas diferentes, porque cada aluno recebe a informação de forma diferente, trata, processa essa informação, vai fazer questionamentos diferentes. Então, é muito importante que a gente consiga, enquanto professor, acolher esse aluno e servir de exemplo. E, claro, a gente não vai conseguir aí, numa gama de 280 alunos, salvar todos, né? Dependendo da realidade, né? Mas a gente vai conseguir, se a gente conseguir mudar uma cabeça, né? Servir de exemplo para um da melhor forma possível. Eu não estou falando aqui de ideologia política, estou falando enquanto cidadão, enquanto preocupado com a sociedade, enquanto tentando desempenhar um papel relevante. Aí sim a gente vai ter alcançado sucesso no desempenho da nossa profissão. Bem, pessoal, eu acredito que para a nossa conversa, acho que já é o suficiente. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que vocês curtam, compartilhem o conteúdo, né, para pessoas que possam contribuir com o nosso canal. Se inscreve, incentiva a inscrição de seus amigos e comenta para que a gente tenha mais pautas aí para o nosso canal. Então aqui é Rodrigo Domingues, você está no canal do Educador. Até um próximo vídeo.